Olá, meu irmão, minha irmã. Nós temos 4 evangelistas que nos ensinam muito sobre a palavra de Deus. Cada um deles foi escrito por uma época e para um grupo de pessoas. Também cada um deles vem representar um dos 4 animais que nós encontramos no livro do Apocalipse. E eu quero explicar para você hoje, tirando do livrinho A Boa Semente, que foi editado em 1992 pela própria aprovação da CNBB, que vem nos dar umas orientações. Eu quero falar para você hoje sobre o evangelista Mateus. Diz que os evangelhos são simbolizados pelos 4 animais descritos em Apocalipse, capítulo 4, versos 6, 8. Também diz que a tradição cristã adotou estes símbolos por causa da maneira como se inicia cada evangelho. E é muito importante a gente conhecer o significado e o sentido de cada evangelista. O primeiro evangelho que nós encontramos, quando pegamos o Novo Testamento, é o evangelho de Mateus. E o Mateus pelos 4 seres vivos que o livro do Apocalipse nos narra, é o homem. Mateus é simbolizado pelo homem porque começa seu evangelho com a genealogia de Jesus Cristo. Vai descrevendo para nós como que surgiu o nascimento de Jesus Cristo, de onde brotou até chegar ao rei Davi. O evangelho de Mateus também é o evangelho do catequista, que ele nos ajuda a evangelizar, nos ajuda a ensinar a palavra de Deus. Também ele oferece um conjunto de normas, doutrinas e exortações. Mateus também ofereceu para Jesus um grande banquete. Ele era um cobrador de impostos. Jesus Cristo passou, o viu e disse: "Segue-me." Ele largou tudo e seguiu Jesus Cristo. Então Jesus participou desse banquete, apesar dos cobradores de impostos serem discriminados naquela época. Não eram bem vistos. Como hoje a gente também encontra alguns trabalhos que existem, que às vezes nós desprezamos, nós discriminamos dentro da nossa sociedade. Mateus é o Levi, sobre o qual nós lemos em Marcos, capítulo 2, versos 14 e 17, Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32, e no próprio Mateus, no capítulo 9, versos 9 a 13. Então ele era um cobrador de impostos que ao ser chamado por Jesus, deixou tudo para segui-lo e se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Então é muito importante te reconhecer esse simbolismo do evangelista Mateus, o homem, que a gente vai perceber a graça de Deus. Na minha cidade, em Casa Branca, na igreja matriz Nossa Senhora das Dores, na cúpula da igreja, tem pintado os 4 evangelistas com esses 4 animais, com esses 4 seres vivos. A tradição cristã afirma que Mateus foi quem escreveu o primeiro evangelho que nós temos ali. O que mais chama a atenção no evangelho de Mateus são os discursos de Jesus Cristo. Ele narra muito para nós os discursos. E é muito bonito o capítulo 5, até o 8, parece, 7 ou 8, que fala muito do Sermão da Montanha. Mateus também escreve para os judeus, aqueles que estavam convertendo-se, aqueles que estavam
admitindo a fé em Jesus Cristo. Ele fala muitas vezes na missão de Jesus Cristo junto aos judeus, porque Jesus Cristo veio primeiro para esses, para resgatar o povo de Deus, para salvar o povo de Deus, para unir o povo de Deus. Depois que o Evangelho de Mateus é expandido para outros campos. O objetivo então de Mateus é mostrar que Jesus de Nazaré era o escolhido, profetizado pelos judeus. E os judeus já anunciavam isto, que viria um Salvador, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o presente em nosso meio. Então, quando você ler o Evangelho de Mateus, lembre então que ele vai estar descrevendo tudo isso para os judeus. O próprio Mateus, sendo cobrador de impostos, foi chamado por Jesus Cristo para caminhar e servi-lo no coração. Há várias repartições lindíssimas no Evangelho de Mateus, que eu não vou descrever aqui para vocês, mas que você poderá pegar depois e ler com muita confiança, com muito amor. Ele está dividido em várias partes e fala muito bem das bem-aventuranças, vai nos dando orientação, vai nos dando conselhos, e depois também mostra dos milagres encontrados somente no livro de Mateus, que é a cura dos 2 cegos, o dinheiro do imposto. Também fala das parábolas encontradas somente no livro de Mateus, que é o trigo e o joio, o tesouro escondido, as pérolas finas, a rede, os servos sem misericórdia, os operários da última hora, o pai e seus 2 filhos, o casamento do filho do rei, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e os cabritos. Então nós temos lá a orientação. Pegue o livro do evangelista Mateus, que foi deste ano de 2023, leia e perceba que é um livro para os catequistas. Seja você também catequista e anuncie a boa nova. Tenha um bom dia, seja feliz, abençoado com Jesus e com Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do